alguma coisa pelo nosso amor. De 1967, composição de Roberto Carlos, somente Faça Alguma Coisa pelo Nosso Amor, em Mi bemol maior, aqui interpretada pelos Os VIPs. Não deixe de pensar nem um minuto em mim, e pensa que não existe um outro amor assim. Bonita balada, né? Bonitinha, rapaz, que legal. Bom, vai servir de pano de fundo, aliás, vai servir de fundo musical, né? Isso aqui, por enquanto. Foi gravado em 67 também. E eu estou relatando os fatos de 67. Você, meu bem, eu estarei. Uma modulaçãozinha aqui. Morrendo de saudade, com vontade de voltar. Não há nada pior que de você me separar. Ah, voltou pro Mi bemol. Faça alguma coisa pelo nosso. Legal, né? Vou continuar contando aqui o que aconteceu mais ainda naquele festival, Por isso, meu amor, porque há algo bem interessante a respeito dos chamados artistas, cantores da MPB, no contexto, né, naquele ano, naquela década que houve os grandes festivais pela televisão, e também se juntou outros, como foi o caso do Roberto Carlos, que era do lado do Iê 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 e fazia o programa Jovem Guarda, e de repente houve uma espécie de inversão de papéis. Vamos ver aqui que é melhor. morrendo de saudade, com vontade. O quinto lugar ficou de bom tamanho para Roberto Carlos, aquele Maria Carnaval e Cinzas que eu toquei no primeiro bloco aí. Naquele disputadíssimo festival de 1967 ficou bom. O quinto lugar, estava legal para Roberto. Ainda mais considerando que as duas canções mais importantes, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, alcançaram o segundo e quarto lugares, respectivamente. Então ali foi uma peneirada ali legal que ficou, Roberto ficou no meio deles. Os dois artistas baianos, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, ainda eram pouco conhecidos do grande público, mas incendiaram o festival ao subir no palco, acompanhados de guitarras elétricas. Caetano com a banda de rock argentina Beach Boys e Gilberto Gil com a banda paulista Mutantes. Essa banda aí a Rita Lee fez parte dos Mutantes, né? É tanto que depois Rita Lee gravou até um disco com o Gilberto Gil e tal. Ambas até então praticamente anônimas, essas duas bandas aí, né? Para além da repercussão em suas carreiras, essa intervenção de Caetano e Gil no festival deflagrou um novo movimento musical chamado Tropicália. Olha aí, a Tropicália apareceu daí, né? Só que dizem que foi a partir da visão lá da Jovem Guarda que a Maria Bethânia mostrou. Ó, Caetano, isso aí tem vida, bastante vida. Já falei em outro programa aqui também sobre isso. Que Caetano não assistia nem televisão, não queria papo com esses caras. Então, mas tem gente que assim, muda de rumo, né? Tem gente que muda o... Não, até então eu não gostava de Beatles. Caetano Veloso falou isso. E depois ele passou a apreciar e tal. Ele gravou algumas canções dos cantores bregas, né? Daquele camarada, como é o nome, rapaz? Pensa com você, meu bem, eu estarei pensando. De Fernando Mendes, de aquele outro Peninha, e por aí vai. É bom, mas o assunto aqui não é Caetano Veloso, é Roberto Carlos, H menor. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Bom, então aí deflagrou, né, um novo movimento musical chamado Tropicália, que equacionou e superou a disputa MPB vezes Iê. Vejam, foi uma espécie de fusão, né? Como é que é? Equacionou e superou a disputa da MPB com o tal do Iê, né? Segundo aqui o biógrafo,
O público chegou a esboçar uma reação contrária na primeira apresentação, mas os dois artistas, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, também teve o Tom Zé, teve mais gente lá, Bethânia, e um bocado de gente participou disso aí. Mas os dois artistas acabaram se impondo pela qualidade das músicas e a firme postura no palco. Foi outra suprema ironia da história. Enquanto o rei do iê, Roberto Carlos, aparecia no festival defendendo um típico sambinha de temática social, artistas da MPB que havia bem pouco tempo desprezavam a sonoridade pop da guitarra elétrica. A passeata lá, rapaz, da guitarra elétrica. O Caetano parece que não foi, mas o Gil foi, né? Deixa eu ver aqui. A Elis Regina foi, o Chico Buarque foi, e por aí vai. A sonoridade pop se exibiam ali com bandas de rock. Aqueles que estavam contra participaram com a guitarra. E aí? Para Paulinho Machado de Carvalho, se era mesmo hora de eletrificar o festival. Se era mesmo hora de eletrificar o festival, a iniciativa não podia partir jamais do ídolo da Jovem Guarda. Se Roberto Carlos aparecesse ali com uma guitarra elétrica, tem a impressão de que a plateia não aceitaria do jeito que aceitou Gil e Caetano. No caso dele, aquilo seria tomado como uma provocação e o público iria reagir muito mal. Em meio à repercussão, com as duas músicas de Caetano e Gil subindo ao topo das paradas de sucesso, o chefe da gravadora CBS, aí vai entrar o velhão, sabe tudo, observador de tudo, perspicaz ao extremo, o grande braço direito do Roberto Carlos lá, que desde o início foi duro na queda e também teve que ceder em algum momento, né? Então, o chefe da gravadora CBS, Evandro Ribeiro, fez um irônico comentário com o seu astro. Olha aí. Vamos ver que comentário foi esse. Eu acho legal esses pequenos detalhes. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Olha só. O comentário que o Evandro fez. O irônico comentário com o seu astro, Roberto Carlos. Né? Está vendo, Roberto? Está vendo, Roberto? Eles queriam que você aderisse à música brasileira. Eu falei num outro programa que o Chico Buarque convidou o Roberto Carlos para passar lá pro lado deles lá, né? Da chamada MPB. E Roberto recusou. Então o Evandro disse aqui, repetindo: tá vendo aí, Roberto? Eles queriam que você aderisse à música brasileira, pois agora estão aí aderindo ao iê e se dando muito bem. Faça alguma coisa pelo nosso amor, pois ele necessita de você e de mim. Por isso, meu amor, me ame sempre assim. Faça alguma coisa. Histórias contadas por Paulo César de Araújo na sua biografia Roberto Carlos Outra Vez, que retrata a vida do artista que nasceu em 41 até 1970, e nós estamos próximos a terminar essa biografia, porém ainda faltam pelo menos 3 anos aqui de descrições. Nós estamos em 67, o ano em que o namoro de Roberto Carlos e Anice seguia pegando fogo, e o cerco em torno deles também. A situação tornava-se cada vez mais angustiante, rapaz, principalmente para ela. Certa vez, Roberto a levou para almoçar no restaurante, num local que parecia bem discreto e reservado. Porém, segundo o relato da revista Intervalo, de repente a mesa ficou cercada de fãs que não queriam somente autógrafos, queriam também saber por que aquela moça tinha o privilégio de sentar à mesma mesa do rei da juventude. Aí a Nice, naquela época era assim, as garotas choravam facilmente, né? Nice levantou-se chorando, certo?
Roberto tentou segui-la, mas a multidão barrou-lhe o caminho. Os dois ficaram divididos. O episódio foi tão marcante que depois disso, raramente saíram novamente juntos em público. Ela diz: eu me sentia nervosa, tinha medo de tudo e de todos. Envolvida naquele jogo de esconde-esconde, ela ficou afastada de atividades culturais que cultivava com regularidade desde a adolescência. Não vou ao teatro, ao humano, não leio mais. Vivo só para ele, desabafou. Roberto Carlos também sentia a pressão e a sua vontade era poder assumir publicamente o amor por Nice, exibir-se ao lado dela, como disse na música anterior aí, Meu Grito, né? Que Roberto ofereceu para Aguinaldo Timóteo gravar. E os repórteres queriam saber, aliás, entrevistar a Nice e fotografá-la, mas Roberto impedia qualquer aproximação, qualquer tipo de aproximação. É claro que isso era num tempo em que a indústria de celebridades ainda não havia se desenvolvido por aqui. Linda Eastman, em Nova York, e Sinira Arruda, em São Paulo, eram talvez as duas únicas fotógrafas femininas no universo da música popular. Ninguém no Brasil tinha experiência como paparazzo, mas Sinira dava os primeiros passos. Um exemplo disso ocorreu numa festa promovida por Paulinho Machado de Carvalho em um sítio em Congonhas. Vários artistas da TV Record compareceram, inclusive o próprio Roberto Carlos, acompanhado da namorada. Foi vetada a presença de fotógrafo, mas Sinira entrou com uma Nikon, né? A máquina zona escondida na sobrecapa de um vestido longo costurado por Clodovil, pessoal, Clodovil. Por isso, meu amor. Lá pelas tantas, aí ela puxou a câmera e fotografou o Roberto e a Nice abraçados. Foi um fuzuê e a festa parou. Sérgio Moisten, também chamado de Sérgio Milico, novo secretário do cantor, tomou a câmera, tá escrito câmera, mas é câmera, de Sinira e jogou o filme dentro da piscina. Naquele dia foi um horror, lembra a fotógrafa. Não deixe a saudade nele acontecer. Não deixe que nenhum... Mas aquilo foi imprudência minha. Eu era muito impetuosa e queria mostrar que era boa de serviço. Mais uma vez, não vazou a imagem da suposta namorada de Roberto Carlos, e naquele caso uma imagem valeria bem mais do que 1000 palavras. A própria Cidinha Campos, então, com 25 anos, apresentava um programa de rádio, né? Rádio Jovem Pan, emissora que pertencia ao Grupo Record. Fez um programa lá e tal, e falou... o programa dela dizia assim: quando você souber de alguma fofoca sobre os artistas, ouça a Cidinha para saber a verdade. Morrendo de saudade, com vontade de voltar. Não há nada. E ela falou que o Roberto estava apaixonado, né? Namorando firme, apaixonadíssimo e se programando para casar, e ainda deu o nome da moça. O cantor ficou furioso e achou aquilo uma imprudência do próprio Grupo Record propagar um assunto pessoal que sabia não ser do agrado dele. E aí o rolo que deu foi desse de triturar até a alma. E ela foi afastada do programa. O Roberto disse: ou ela ou eu. E ela era mais fraca, se arrebentou. Mas depois ficaram amigos, né? No próximo bloco tem mais, porque este está chegando ao fim. São muitas emoções e muitas histórias. Quando a distância estiver nos separando, pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando. Morrendo de saudade, com vontade de voltar. Não há nada pior que de você me separar. Faça alguma coisa pelo nosso amor, pois ele necessita de você e de mim. Por isso, meu amor, me ame sempre.